Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Para com eles estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti as minhas orações. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus temores, estou desorientado, pois por sobre mim passam as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. À primeira vista, a gente olha para esse salmo e a gente fala assim, credo, credo, né? Mas vamos entender o que esse salmo, o que está por trás desse salmo. Esse salmo é considerado o salmo mais triste de toda a Escritura, mais triste. Existem categorias de salmos, né? Salmos de louvor, salmos de romagem, mas esse salmo aqui é considerado um salmo de lamento. Porém, esse é um lamento que acaba no lamento. Você não encontra nesse salmo um ar de esperança. Você não encontra nesse salmo uma revirada da história. Não, esse salmo termina da forma mais triste possível. Os meus conhecidos são trevas. Ponto final. Ponto final. Quem escreveu esse salmo? Primeira coisa que a gente precisa entender. Quem escreveu esse salmo está aqui, na nota de introdução do próprio salmo. Foi um homem chamado Emã Ezraíta. Tá? Quem foi Emã? O livro de Reis, o livro dos Reis, vai falar que Emã foi um sábio dos dias de Salomão. E ele não foi apenas um homem sábio e uma espécie de um homem onde as pessoas iam pedir conselhos nos dias de Salomão, mas ele era também um levita. Os levitas eram responsáveis por cuidar do templo, dos sacrifícios, e os levitas eram responsáveis também por ministrar o louvor na casa de Deus, no templo que havia sido erigido por Salomão. Então, queridos, a pergunta que surge é: o que motivou esse homem a escrever um salmo tão triste? Esse salmo ele retrata a alma do Emã, era o que ele estava passando. Alguns autores acreditam que Emã poderia ter pego lepra, ele estava leproso, né? Daí se justificaria o fato dele dizer que desde moço ele vê
dele, tá? E o fato dele dizer: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Porque a lepra era uma doença terrível nos tempos bíblicos. Uma pessoa leprosa, ela tinha que imediatamente se isolar da sociedade. Da noite para o dia, a pessoa perdia amigos, ela perdia parentes, e ela tinha que se isolar no leprosário, ou seja, um lugar onde apenas leprosos podiam ficar, e eles ficavam ali esperando a morte. Porém, queridos, há um segundo grupo que vê nesse salmo algo que pode ser muito atual nos nossos dias, que o Emã passava por sérios problemas emocionais e sérios problemas na alma, e nós sabemos o que é isso, tá? Pessoas que nascem com uma predisposição para serem melancólicos ao longo de toda a sua vida, e que em determinados momentos da história da sua vida, isso os leva para verdadeiros abismos. Parece que eles não encontram chão, não encontram saída. E talvez esse salmo ele possa ter sido composto por esse homem que passa por esses problemas emocionais desde a sua juventude, a vida inteira, mas o start veio na sua juventude, quando ele percebeu que ele era uma pessoa extremamente melancólica, triste, uma pessoa que não conseguia, e apesar de ser crente, apesar de servir a Deus, e eu acredito nessa possibilidade desse salmo, eu acredito demais nessa possibilidade desse homem passar por sérios problemas emocionais ao longo de toda a sua vida. Isso justificaria o fato dele dizer que desde moço ele clama a Deus. Também. Isso justificaria o fato dele dizer que os conhecidos são trevas, porque nós sabemos que as pessoas que estão passando por problemas emocionais na sua vida, elas são jogadas em profundas trevas emocionais. Parece que a vida não tem esperança, a expectativa é a expectativa de morte, pessoas não têm ânimo para nada. Conta-se de um pregador, me fugiu o nome dele aqui agora, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, tá? Na história, no passado, pregador do passado, um grande pregador, Spurgeon, lembrei o nome dele, Spurgeon, Charles Spurgeon. Dizem que Spurgeon passava por terríveis momentos de melancolia, a tal ponto dos diáconos da igreja terem que buscar o Spurgeon na casa dele, tirá-lo da cama e levá-lo à igreja, conduzi-lo à igreja, colocar ele de pé no púlpito para que ele pudesse pregar, porque problemas sérios de depressão, problemas sérios de ansiedade crônica que afetavam a vida daquele homem, e aquele homem sofria e sofreu até o dia de sua morte com esses problemas. Então, queridos, essa é uma realidade muito atual nossa. Nós temos visto pessoas que estão ao nosso redor sofrendo e padecendo de sérios problemas emocionais ao longo da sua vida. Agora vamos para o texto, tá? Vamos para o texto. Tudo isso aqui é contexto. Agora a gente vai para o texto. Observe, eu quero tirar algumas lições para nós aqui nesse texto. Como começa o salmo? Começa assim: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha o que diz o versículo 13: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Olha que interessante. Primeira coisa, queridos, o sofrimento, ao contrário do que muita gente pensa, né? O sofrimento aproximou esse homem de Deus, independente de qual seja o sofrimento dele, tá? Mas o sofrimento aproximou esse homem de Deus, aproximou. Bem diferente do que nós temos visto acontecer na vida de muitas pessoas. Eu sirvo a Deus, minha vida não melhora, eu venho passando por um problema, tribulação, vou largar a mão desse negócio de servir a Deus. Não sei o que é isso não, mas
Acho que é a questão da energia do ar, eu acho que mexe no som. Então, queridos, tem gente que diante do sofrimento se afasta de Deus. Não é isso que a gente vê acontecer com o salmista. Ele sofre desse mal desde a mocidade, já estava homem feito, e o que ele faz? Ele busca a presença de Deus continuamente. O texto diz assim: antes do dia amanhecer, eu já estou buscando a presença do Senhor. Ou seja, ele clamava a Deus constantemente, seja por um milagre, ou seja, simplesmente para manter comunhão e intimidade com Deus. Ele estava o tempo todo na presença de Deus. Olha, queridos, outra coisa interessante: quanta gente busca a Deus porque querem apenas receber bênçãos de Deus, né? Mas esse homem busca a Deus independente da situação, porque ele busca a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus faz, porque se fosse pelo que Deus faz, muito provavelmente ele já teria desistido de buscar a Deus na sua vida. Mas ele é um homem de oração, é um homem crente, então ele busca a Deus por aquilo que Deus é na sua vida. Vamos lá, queridos, continuando, versículo 3, diz assim, isso aqui acabou, viu? Agora acabou o texto, viu? Eu vou pegar o microfone, porque senão eu vou desgastar demais a minha voz. Acompanha a câmera aí, aqui. Vamos lá, versículo 3, a partir do versículo 3 diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de suas mãos. O que ele quer dizer com isso? Ele usa aqui para expressar o quanto ele está sofrendo. Ele usa aqui uma linguagem que se refere a uma linguagem militar. O que acontecia nas guerras do passado, nas guerras de antigamente? As pessoas não tinham, os exércitos não tinham recursos para pegar os feridos e levar para lugar nenhum, não. Sabe o que acontecia? Os feridos que não tinham condição de se levantar e sair do campo de guerra, eles eram deixados para trás para morrer ali. Alguns feridos ficavam dias ali agonizando, enquanto. Então, para imaginar, você foi mortalmente ferido, caído entre os mortos da batalha. É isso que ele está dizendo aqui. Para ele expressar, queridos, o tamanho do seu sofrimento e da sua dor, o tamanho da sua angústia, ele se coloca nessa condição. Eu sou um ferido que foi deixado para trás para morrer aqui nesse lugar e ser contado entre os mortos. Credo, né? É uma visão de um homem que está sofrendo, e o sofrimento dele é um sofrimento que antevê a própria morte. Ele consegue antever a própria morte, ou seja, períodos de melancolia, períodos de profunda tristeza fazem com que as pessoas elas percam a esperança com a própria vida. As pessoas se tornam extremamente negativas, tristes, as pessoas se tornam extremamente sem perspectiva de futuro, porque para ele parece que a vida acabou, porque a melancolia vai tomando conta de tal forma do coração das pessoas. Eu já tive momentos assim, de desesperança. Passou, pela graça de Deus, mas nada impede que esses momentos voltem, tá? Mas não se engane, tem muita gente que passa por questões assim, ou por períodos na vida, ou por períodos longos, e algumas pessoas passam por isso, talvez por períodos longuíssimos ao longo da sua existência, tá? Causas que podem gerar isso, causas emocionais, coisas que estão ali, pecados podem gerar isso no coração das pessoas, coisas que as pessoas fizeram,
e elas ainda não entenderam que Deus pode perdoar e lançar esses pecados no mar do esquecimento. Acidentes que deixam as pessoas com traumas físicos sérios e limitações severas podem gerar esse sentimento de desesperança no coração das pessoas. Uma enfermidade com um filho, uma enfermidade com um neto, tá? Algo que você sabe que aquilo não vai ter solução, pode levar as pessoas a profundos sentimentos de ansiedade, tristeza, melancolia. Eu me lembro de um neto de uma professora que eu tinha no seminário, Dona Neuza, né? E esse neto, da noite para o dia, deu um problema nele lá e se paralisou por inteiro, né? Não sei, não me lembro o nome da enfermidade. Menino, hoje é moço, né? Eles estão cuidando dele, vão ter que cuidar dele o resto da vida, né? Gente crente, gente que orou, mas isso afetou a casa inteira, isso afetou os filhos, isso afetou os avós, né? Isso afetou toda a estrutura familiar por conta de uma doença rara que esse menino foi acometido e levou ele para passar o resto da vida em cima de uma cama, Então, eles não se enganem, tá? Isso aqui não é coisa que acontece apenas com pessoas não cristãs, porque o que nós estamos vendo aqui é um crente que está passando por um momento assim, tá? Depois ele continua, a partir do versículo 6: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Olha que interessante, a consciência que o salmista tinha de que Deus é quem tinha feito isso com ele. Credo, não é não? Porque olha só, a gente tem uma facilidade muito grande de entender quando Deus faz o bem. Agora tem um pastor amigo meu que ele diz o seguinte: tanto sim como não de Deus, se vem de Deus é bênção. Se vem de Deus é bênção. Isso me faz lembrar, queridos, da consciência que nós precisamos ter de onde procedem os males que nos acometem. Primeiro, os males que nos acometem podem ter algumas fontes. Primeira fonte, nós mesmos, não é não? Nós mesmos. Muitos males que nos acometem são responsabilidade nossa, né? Come igual um javali, não quer engordar, né? Trata a mulher mal, um absurdo. Daqui a pouco, gaiada na cabeça, culpa do camarada que tratou a mulher mal, né? Camarada, então, porque eles bebem igual um condenado, aí daqui a pouco arruma um problema no fígado, aí vai culpar quem? A culpa é nossa, é responsabilidade nossa. Fuma até, aí daqui a pouco o pulmão paralisa, culpa nossa. Então, nós podemos gerar males para nós. Segunda fonte de mal, Satanás. Satanás pode gerar mal para a gente também. Mas tem a terceira fonte, queridos: próprio Deus. Porque se Deus ele quiser esmerilar, se Deus quiser purificar as nossas vidas, usando alguma coisa que para nós não é boa, Ele usa. E quando Ele usa isso, e isso vai nos fazer aproximar mais dele e vai nos fazer ser mais crentes. Lembra de Jó? Jó, queridos, o diabo teve que pedir permissão para Deus para tocar na vida do seu servo Jó. Existem histórias na Bíblia, por exemplo, Jacó. Jacó lutou com Deus. O que Deus fez com Jacó? Foi lá e deixou ele mancou o resto da vida.
depois desse encontro que ele teve com Deus. Foi a cada pisada que ele dava, ele lembrava do encontro que ele teve com Deus. Foi bom ter ficado manco? Não, foi não. Mas fez ele crescer espiritualmente. Lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne e ele orou a Deus por 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho dele. O que foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se Deus quiser usar algum mal para nos fazer aproximar mais dele, para nos fazer mais crentes e para nos fazer pessoas que o sirvam com mais integridade de vida, ele usa. Ele usa. Me lembro de um pastor, agora, recentemente, sinceramente, não sei se ele morreu ou não, Francis Schaeffer, se não me engano, pastor americano. Ele estava com câncer, descobriu que estava com câncer, e ele escreveu um artigo, você pode encontrar ele na internet, intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. E ele enumera 10 coisas que o crente, isso ele passando por um momento de câncer, tinha acabado de descobrir o seu câncer, e ele enumera, não me lembro aqui o que ele enumerou, mas no final a ideia era usar o câncer para se aproximar mais de Deus, usar o câncer para ser uma pessoa melhor nesse mundo, usar o câncer para ver como o pecado é maligno e como nós dependemos mais e mais da graça de Deus, coisas desse tipo que ele enumerou. Então percebam isso, nós precisamos entender isso. Por isso que o autor aqui, o Emmanuel, ele fala, foi o Senhor que derramou isso sobre mim, tá? Foi o Senhor que afastou meus conhecidos, porque o judeu tinha plena consciência de que tanto bênçãos como os males vinham de Deus, tá? E como ele é um israelita fiel a Deus, ele colocou isso. Agora vamos lá, continue aí, a partir do versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti e te levanto as minhas mãos. A partir do versículo 10, ele tem um argumento muito interessante. Ele diz o seguinte: mostrarás tu prodígios aos mortos? Mãe, pega um copo, por favor. Aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestarão as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Terra do esquecimento aqui é uma referência à sepultura, tá? Porque é assim, ó, alguém que te enterrou vai lembrar de você. Segunda geração, pode ser que um ou outro, na terceira já ninguém lembra de você mais, pode esquecer, tá? Terceira geração ninguém vai lembrar da gente, já foi. Meus bisnetos vão nem saber quem foi o Wesley, tá? Vão saber assim, ó, de nome, ninguém vai ter, estar muito preocupado com o que o Wesley fez ou deixou de fazer nessa terra, não. E por isso que a morte, ela é chamada aqui de terra do esquecimento, tá? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Olha o argumento dele. O argumento dele é o seguinte: ele fala assim: Senhor, se eu morrer, quem vai referir a tua bondade? Vai ser na sepultura? Quem vai falar da sua fidelidade? Nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Porque ele proclamava as maravilhas de Deus. E a tua justiça na terra do esquecimento? Sabe o que é o argumento dele aqui diante de Deus? É o seguinte: Senhor, se o Senhor me levar, é um mau negócio, porque eu estou aqui fazendo a tua obra. É a forma que ele tem de chegar diante de Deus e pedir para que Deus preservasse a sua vida aqui nesse mundo. Ele está dizendo: olha, vale a pena, Senhor, me manter aqui, porque eu tenho feito grandes coisas. Eu sou alguém que te busca, eu sou alguém que te louva, eu sou alguém que te adora, eu sou alguém que manifesta a sua justiça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. Você teria como fazer esse argumento diante de Deus? Você teria como chegar diante de Deus se você adoeceu gravemente? Fala assim: Deus, não me leva não, porque eu tenho muito o que fazer aqui nessa terra. O Senhor não está vendo, Senhor, quantas coisas eu tenho feito a teu favor? Eu te adoro, eu te busco, eu evangelizo, eu frequento fielmente a igreja, eu sou dizimista fiel, eu sou uma pessoa que tenho procurado ser fiel a ti em todas as coisas. Você
Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo já era o contrário. Ele fala assim: ó, meu desejo é ir para a glória. Eu já queria ir uma vez. Porém, se é para beneficiar os irmãos aqui nessa terra, é melhor que eu fique por aqui, por mais um tempo. Paulo também não era bom, não, né? Deu um argumento ali interessante. Queridos, a continuidade do Salmo, tá? É a continuidade que nós vimos, a partir do versículo 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe me afastaste meus amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Seja lá o que foi que aconteceu, esse homem se viu isolado no mundo. Quantas coisas nos isolam, né? Pode nos isolar. Queridos, algumas lições que eu quero tirar desse salmo, algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, o fato de sermos crentes e fiéis a Deus não nos isenta de passarmos por momentos curtos ou longos de sofrimentos intensos na nossa própria vida. Eles podem bater a nossa porta. Como eu já disse aqui, se você ler a biografia do apóstolo Paulo, servo de Deus, constantemente falava dos seus próprios sofrimentos na Escritura. Elias, depois de vencer, ter uma vitória grandiosa, se esconde aonde? Numa caverna e entra em profunda depressão. Elias teve que ser tratado por Deus, porque o emocional do Elias havia ido a zero. E Deus precisou ir lá, dar pão para ele, dar uma palavra de ânimo, se revelar ao seu profeta para que ele se levantasse. Então, queridos, não se engane. Nós podemos passar por períodos assim ao longo de nossas vidas, ao longo da nossa existência, tá? Não é porque a gente é crente que a gente está isento de passar por momentos assim. Depois, queridos, a gente precisa entender que momentos assim servem para que a gente ajuste o nosso foco. Qual deve ser esse ajuste do nosso foco? Saber que nesse mundo a gente sofre, e a gente sofre porque a gente vive num mundo caído, por causa do pecado de Adão e Eva. A gente vive num mundo caído. A terra produzirá cardos e abrolhos, espinhos. O mundo é um lugar espinhento para a gente viver, lugar de dores, existe sofrimento. Não se engane, tem pessoas que sofrem muito nesse mundo que nós vivemos, tá? E a grande questão é que aprumar o nosso foco, alinhar o nosso foco ao nosso Deus, é entender que o nosso caminhar é rumo à eternidade. Nós estamos caminhando para uma cidade celestial. Lá não haverá sofrimento. Enquanto nós vivermos aqui, sempre haverá sofrimento. Terceiro, o sofrimento de Emã aponta para o sofrimento de Cristo Jesus. Sofrimento de Cristo. Isaías 51 fala que Jesus Cristo foi um homem de dores, estava todo desfigurado. Sobre ele pesavam os nossos pecados, as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele, e sob suas pisaduras, ou seja, Cristo Jesus foi pisoteado naquela cruz. Um homem de dores que sabe o que é sofrer. Então, quando você sofre, não se engane, há um Deus que sofreu também por você, tá? Sabe o que é sofrer, um Deus que se identifica com o nosso sofrimento. Eu quero terminar lembrando que o sofrimento de Cristo não foi somente na cruz. O sofrimento de Cristo se deu na encarnação, porque Ele deixou todo o esplendor da sua glória para vir a esse mundo e ver todas as limitações que esse mundo lhe ofereceu enquanto Ele esteve aqui. Porque Ele era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Ele deixou de ser homem aqui.
Então toda a encarnação do Verbo foi um período de grande sofrimento para Cristo. Grande sofrimento. Então não se engane, quando nós sofremos, nós temos alguém que se identifica com o nosso sofrimento, Cristo Jesus. E por fim, queridos, será que você vai fazer falta? Você tem como argumentar com Deus? Leva para Deus, eu vou fazer falta aqui. Pensa nisso, tá? E se de repente você chegar à conclusão que você não vai fazer muita falta, tome cuidado, reveja a sua vida, consagre sua vida ao Senhor, santifique sua vida, porque a gente precisa fazer falta para Deus nesse mundo. Amém? Vamos orar? Vamos abaixar nossa cabeça. Pai, eu quero te agradecer pelo testemunho